Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM, levando até você, caro ouvinte, o melhor da nossa programação. Todas as terças e quintas-feiras temos esse bate-papo sobre saúde mental e resiliência, buscando inspiração em uma passagem bíblica. Normalmente tomamos um texto do Evangelho, onde aprofundamos a nossa reflexão, tentando influenciar do ponto de vista da nossa mente, a nossa saúde mental, nosso bem-estar mental. Nós sabemos que a saúde mental se alimenta com sensações, com palavras. A saúde mental se alimenta de vivências, de experiências, e em último caso, de medicamentos, Mas o que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, é um bom relacionamento, uma boa interação social entre as pessoas e também uma harmonia com o meio em que nos envolve e com o divino, com o sagrado. Então são critérios importantes e fundamentais para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então nós vamos estar conversando hoje sobre o Evangelho de hoje. Hoje também é um dia que celebramos e festejamos um dia dedicado aos pais de Maria, Joaquim e Ana, portanto, os avós de Jesus. Então, aproveito para saudar todas as comunidades que festejam os avós de Jesus. Quero trazer aqui para a nossa memória a comunidade de Nova Colinas, que estão encerrando os festejos dedicados a Santa Ana. Então, a você de Nova Colinas, que está em sintonia aí conosco, que está nas atividades aí da paróquia Menino Jesus, de Fortaleza dos Nogueiras, porque Nova Colinas ainda não é paróquia, Nova Colinas é comunidade, de Fortaleza dos Nogueiras, do ponto de vista aí da organização paroquial e do ponto de vista da organização diocesana. Nova Colina ainda não se tornou independente do ponto de vista canônico, ainda é uma comunidade de Fortaleza dos Nogueiras, assim também como a comunidade de Feira Nova, a comunidade de Feira Nova, que também ainda não foi desmembrada do ponto de vista canônico da paróquia de Riachão, Nossa Senhora de Nazaré, que é uma das paróquias mais antigas aqui do nosso sul do Maranhão. Então, saudação a todos vocês, caros fiéis, que estão celebrando hoje esse dia tão especial dedicado aos avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. E nós vamos estar vendo aqui que a informação que nós sabemos dos avós de Jesus, do ponto de vista histórico, é pouca coisa, O que nós sabemos são de literaturas protocanônicas, ou seja, literaturas que não são reconhecidas, mas a tradição, o costume, acabaram trazendo informações que nós trazemos para a nossa convivência, para o nosso dia a dia. Então fique conosco, aproveito para saudar aqui o nosso
batalhão de polícia, né, aqui do 4º BPM de Balsas, o nosso comandante, Major Rogério, Major Jean Levi, né, que tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos de policiamento aqui do nosso 4º BPM. Então, a família militar, as nossas saudações, né, aos policiais que estão em operação, que estão patrulhando as ruas de nossa cidade, né, apesar do pouco patrulhamento, né, poucos policiais, procuramos fazer o melhor possível, né, para o bem e a segurança de nossa cidade. Então, parabéns a você que está aí no seu trabalho. Quero saudar também todas as cidades circunvizinhas, as cidades de Balsas que estão sintonizadas aqui conosco através da Rádio Boa Notícia FM. Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Então, sinta-se irmanados na mesma fé. Você que está em deslocamento da zona urbana para a zona rural, da zona rural para a zona urbana, né, que o Espírito Santo ilumine, que você chegue ao seu destino. Então, uma noite agradável e um dia abençoado a todos vocês. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos estar refletindo, né, sobre o Evangelho de Mateus, né, que nesse dia especial que fazemos referência a Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus. O Evangelho de Mateus nos traz uma mensagem bastante interessante, né, que também serve de base para a nossa reflexão. Quem quiser acompanhar a nossa leitura do Evangelho é de Mateus 13, de 16 a 17. Mateus 13, 16 a 17. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Então, caro ouvinte, nós temos aí esse texto breve, né, do Evangelho de Mateus, em que Jesus faz uma observação, né, em relação à geração passada, né, às gerações passadas, em relação às oportunidades que eles tiveram e que a geração atual, né, na época contemporânea de Jesus, estavam tendo a oportunidade de ver, né, e ouvirem, né? E aí ele ressalta, né, que muitos, né, das gerações passadas desejaram, né, ver o que a geração presente estava vendo. Muitos desejaram ouvir, né, mas não ouviram. E a geração presente tem a graça de ouvir, né? E diante desse texto, é importante aqui nós olharmos para a nossa vida, para a história, né? Nós vamos perceber que a história, ela é compreendida e às vezes analisada de vários aspectos, né? Tem um aspecto linear da história, quando olhamos a história do ponto de vista da linearidade, da progressividade, né? E neste aspecto, o aspecto cronológico é muito importante, né? E onde se cria uma consciência de que as coisas estão evoluindo, de que as coisas estão crescendo, né? E como também a nossa vida, né? Se olharmos, né, uma criança, ela vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo, né?
vai se tornando, né, adolescente, jovem, se torna adulto, depois então começa o ciclo, né, o pico de evolução começa em outro aspecto, não mais no que se refere aos aspectos físicos, né? E diante desta concepção, nós temos às vezes a impressão de que estamos se desenvolvendo, né? Mas nem sempre, né? Há também uma compreensão cíclica da história, né? Em que muitas coisas se repetem, né? E volta, né? Constantemente, né? Basta a gente observar que a gente vai perceber que certas questões, certos problemas que muitas gerações passadas vivenciaram, nós estamos vivenciando, né? Problemas de vários aspectos, né? Situações diversas, né? Nós não aprimoramos, né? A nossa vida, em alguns aspectos melhoramos, mas em outros nós não desenvolvemos, né? Os nossos antepassados fizeram melhores do que nós. Mas isso faz parte da vida, né? Mas Jesus chama essa atenção para o momento presente, né? Para a pessoa não desperdiçar o momento presente, não desperdiçar as oportunidades, né? Que a pessoa tem na sua vida. E estas oportunidades são sinalizadas aqui pela nossa capacidade de ver, né? Olha, só sabe a dificuldade de quem não vê, né? Quem passa por isso, né? Você que fez uma cirurgia ou que tem um problema na visão, não consegue enxergar direito, enxerga com dificuldade, quer dizer, sabe o apreço, né? E o que é ver, né? Então, às vezes nós temos a oportunidade de ver, talvez não muito bem ou nem nitidamente as coisas, mas é uma oportunidade extraordinária essa de a gente poder estar contemplando, né, a natureza, as coisas, as cores, fazendo a diferença, né, através da nossa consciência e da nossa visão, as diversas formas de vida, os diversos movimentos, enfim, é algo extraordinário. Então, a capacidade de ver, né? E esta capacidade de ver, ela deve nos levar a contemplar também o rosto de Deus, né? O rosto de Deus. Jesus estava no meio da sua geração e a geração não via, não o reconhecia, né? Então, o importante é desenvolvermos também esta sensibilidade para contemplar, seja nas criaturas, né? Nas criaturas de Deus, seja nas coisas que Deus criou, aí o seu rosto, a sua face, né? Contemplar a essência do Criador naquilo que ele fez, né? Perceber aí o Criador na sua obra. Isso é muito importante. Isso já nos alivia porque buscamos através da nossa visão coisas boas, enxergar coisas boas, ver coisas boas. Daí a importância de você procurar programas agradáveis, programas bons, seja na rádio, seja na televisão, enfim, né, para que você possa se abastecer e se fortalecer na sua vida. Então você tem esta responsabilidade, você pode escolher aquilo que você quer ouvir, né, em certas circunstâncias, em outras a gente tem que ouvir mesmo, né, e ouvir ainda calado. Mas na medida do possível, você pode estar se cercando de informações e de uma visão boa, de uma visão agradável. E veja como isso é importante, né? A capacidade de ouvir, né? De discernir os sons, né? Discernir as vozes. Isso é algo extraordinário, né? Ouvir a natureza, né?
na sua manifestação, né? Ouvir, né, o barulho da água, ouvir o vento, enfim, ouvir um trovão e uma série de coisas. Quer dizer, é algo extraordinário a capacidade de ouvir, né? A capacidade de ouvir nos orienta, né? Nos estabiliza, é algo extraordinário. Então vamos louvar e agradecer a Deus por estas faculdades que Ele nos concedeu, né? E vamos fazer com que a nossa visão, com que a nossa audição seja também uma oportunidade para estarmos em sintonia com o Senhor, com a sua palavra, né? Algo muito especial. Então nós vamos para a nossa oração do dia, concluindo brevemente este momento de oração, e vamos dar continuidade com a nossa reflexão hoje, conversando sobre as relações familiares, em especial a relação dos avós com seus filhos e com seus netos. Hoje, lembrando assim esse dia especial que celebramos os festejos dedicados a Santa Ana e São Joaquim. Oração do dia. Senhor, Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e a Santa Ana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho, Jesus, fazei que, pela intercessão de ambos, alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É isso aí, caro ouvinte, né? Nós terminamos aqui esse momento de oração, de reflexão sobre a palavra de Deus, mas vamos estar aqui retomando alguma coisa, hoje conversando sobre esse casal que está aí na genealogia de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Em termos históricos, né, de acordo com as informações que temos, né, pouquíssimo se sabe, né, se conhece sobre a vida, né, de Joaquim e Ana, né, considerados os pais de Maria, né, Maria, a mãe de Jesus. Biologicamente, é óbvio que Jesus teve avós, né? Do ponto de vista biológico, ele teve avós, mesmo que não os tenha conhecido, né? Então, não sabemos ao certo se Jesus chegou a conhecer os seus avós, né? Os seus avós, Joaquim e Ana. Mas as poucas linhas reservadas a esse casal, né? Os pais de Maria, considerados santos pela Igreja Católica, foram escritas muito tempo depois de eles terem vivido, né? Parece muito mais servirem para justificar mitos do que para relatar verdades históricas. Então, os escritos que se tem, né, sobre São Joaquim e Santa Ana aí por volta do ano 150 da era cristã, né? Então já é bastante tempo, né? E esses textos, esses escritos, né, chamado Proto-Evangelho de Tiago, né? Proto-Evangelho de Tiago, né? O problema é que esse material foi escrito depois da morte, né, dos citados, né? Então isso não dá muita credibilidade, né? Mas o fato de saber que Jesus teve os avós, né? E então se atribui, né, a Ana e a Joaquim esta responsabilidade, né? E para nós cristãos, e dentro dessa perspectiva genealógica, então é importante que os pais de Maria, né, os avós de Jesus,
com certeza deram uma boa educação, deram uma boa orientação, uma boa instrução para a sua filha, cuidaram bem da sua filha, de modo que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, né, de Jesus. Então, é uma família abençoada, uma família de muita graça, né, quando pensamos assim. Então, hoje, né, celebrando este dia especial, né, que fazemos memória dos avós de Jesus, atribuídos a Santa Ana e a São Joaquim, nós voltamos também a nossa reflexão para os nossos avós, né, os nossos avós biológicos, né, do ponto de vista da nossa genealogia, da nossa biologia, e os nossos avós, por consideração, os nossos avós sociais, os nossos avós que conhecemos, né, que convivemos com eles, né. Muitos dos netos não tiveram a oportunidade de se relacionar com seus avós, né. Então, o que sabem é aquilo que os filhos contaram e contam a respeito dos seus avós maternos e paternos, né? Como é bom quem tem a oportunidade, né, de se relacionar, de conviver com os seus avós, né? É uma oportunidade muito boa de interação, porque a pessoa, né, se fortalece muito na sua emoção, no seu vínculo familiar, quando tem estas relações estáveis, tranquilas, né? É muito importante a figura do avô, da avó, quer dizer. Nós vivemos em um contexto, né, em que os avós, os nossos idosos, cada vez mais estão adquirindo os seus direitos, né? Mas não foi sempre assim, né? Então, é uma luta muito grande de muitas pessoas, instituições, né? Tem a pastoral da pessoa idosa, né? Que trabalha aí em favor dos nossos idosos, né? Tem os CRAs que trabalham também, né, criando atividades para as pessoas idosas, esses programas das pessoas idosas, onde muitas pessoas se envolvem, né, onde os municípios fazem, né, um bom trabalho, procuram fazer da melhor forma possível, criar um espaço de acolhimento, de convivência para os nossos idosos, né, onde eles podem interagir com as pessoas da mesma faixa etária, né, contar suas histórias, se alegrar, celebrar, enfim, né, conviver com dignidade, aí, dando oportunidade para os nossos avós, né. E tem os programas da Pastoral da Pessoa Idosa, que é um programa também aí da Igreja Católica, ligado à Igreja Católica, que faz um trabalho bonito, onde muitas pessoas voluntárias se dispõem a acompanhar as pessoas idosas, né, seja em relação às atividades que estas pessoas fazem, né, para agregar, para socializar, né, para animar e fortalecer as pessoas idosas, seja pelas atividades de formação, né, através destas pastorais, através das prefeituras, os idosos têm acesso também à formação em relação aos seus direitos, né, os direitos e deveres, têm formação e a oportunidade de ouvirem muitos profissionais de diversas áreas que estão relacionados com a pessoa idosa, né? Então vem aí profissionais que dão palestras, né, que ajudam estas pessoas a terem mais informação para melhor conviver com a sua idade, com as suas adversidades que fazem parte da própria idade, né? Então é uma oportunidade muito boa
você que participa desses movimentos. Então, você que ainda não participa, procure participar, interagir de alguma forma para que você possa conhecer mais ainda e interagir com as pessoas de forma saudável. Então, hoje, lembrando assim dos avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana, tradição essa que vem aí da literatura apócrifa, né, do proto-evangelho de Tiago, né, um texto não canônico, né, aí do 2º século, que fala, né, sobre a genealogia de Jesus, né, atribuindo a Joaquim e Ana como os avós de Jesus. Independentemente da historicidade, né, do texto, o importante é sabermos que os nossos avós têm um papel importante na nossa vida, né, na vida da família, né? Então, nós vivemos um sistema social e familiar em que os idosos, né, os avós, após cumprirem a sua missão, né, de educar, de formar, de trabalhar pelos seus filhos, e numa forma cíclica, depois eles são amparados, né, pelos filhos, né, são protegidos pelos filhos, ou deveriam ser, né? Então, esta ajuda. Porém, nós estamos vivendo um sistema, né, que cada vez mais se torna difícil, né? Então, é preciso partirmos para uma reflexão, né, uma reflexão madura, né, uma reflexão que não seja tão emocional, né, no que se refere ao cuidado das pessoas idosas. Sabemos que cada vez mais está se tornando difícil, né, embora a pessoa tenha vários filhos, né, isso não é garantia que vai ter um amparo tranquilo, né, um amparo sereno nos últimos dias da sua vida, né? Então, por quê? Porque às vezes a distância, né, o deslocamento, né, às vezes a pessoa tem vários filhos, 5, 6 ou mais, mas um filho mora numa cidade, outro filho mora no outro, né? Enfim, é uma distância muito grande. E os avós, né, o avô ou a avó mora numa outra cidade, porque ainda está numa condição de estabilidade, consegue ajuizar sobre a sua vida, né, fazer as suas atividades básicas e fundamentais. Então, prefere gerenciar a sua própria vida, não quer ficar sobre os cuidados, né, de um filho ou de uma filha. Então, mas com o passar do tempo percebemos que esta situação vai se complicando, né? A pessoa vai, todos nós iremos diminuir as nossas capacidades, né? O evangelho de hoje falava da capacidade de ouvir, né? Às vezes vamos perdendo a audição, não vamos ouvindo mais direito, né? Às vezes vamos perdendo a visão, né? Não estamos vendo as coisas, né? Enfim, vamos perdendo o nosso raciocínio, né, por conta das doenças degenerativas. Portanto, é importante fazer atividades para manter a mente, né, funcionando bem. Então, uma série de situações que vai complicando a vida da pessoa idosa, né? Então, às vezes, precisa-se tomar uma decisão, né, onde esta pessoa deve ficar, né? Então, nós sabemos que, do ponto de vista da sociedade, né, como uma instituição organizada, né, aqui eu me refiro, né, ao Estado, às prefeituras, né, as políticas municipais, e no Brasil de modo em geral. Então, as casas de amparo das pessoas idosas são muito poucas, né? Então, essa atividade, por muito tempo, a Igreja Católica desenvolveu e ainda desenvolve, né,
de uma certa forma, aqui na cidade de Balsas temos o Lar São Vicente, né, onde acolhe, né, as pessoas idosas. Então queremos saudar aí todos os idosos do Lar São Vicente, queremos saudar todos os profissionais, as pessoas, né, que estão envolvidos nesta obra importante de cuidado das pessoas idosas, né? Mas lugares como esses e pessoas disponíveis como essas que fazem esse trabalho ainda são muito poucas. Aqui onde eu quero chegar, onde se precisa desenvolver mais políticas, né, de construção de espaços onde a pessoa idosa possa, digamos, viver bem com assistência de saúde, com alimentação, com os cuidados, né? E eu acho que isso é possível, né? Isso é possível, porque se pensarmos, mas tem a família, né? Sim, mas se pensarmos a nossa família, os filhos, né? Ali dependendo do espaço em que a pessoa decide ter filho, às vezes hoje as pessoas não têm muitos filhos, e quando decidem ter filhos é já de uma certa idade, né? E tem poucos filhos, e às vezes os avós, quando começam a surgir os problemas, é difícil, porque os filhos têm que cuidar também dos seus filhos, né? E aí vem a dificuldade, né? As exigências hoje de acompanhamento na escola, trabalho, uma série de coisas. E aí você teria que levar os idosos para dentro de casa, da sua casa, né? Porque para o casal, ou seja, o filho com os netos e para morar com os avós é também uma situação difícil, né? E a coisa às vezes ela vai caminhando, né, de uma forma assim que parece que não queremos perceber a realidade, né? E não se conversa muito sobre esse assunto, parece que é uma espécie de tabu, né? Mas é racional quando se começa a refletir juntos, né? Procurar alternativas, a atribuir responsabilidades, né? Quem se compromete, né? Ou tem disponibilidade, né? E delegação de responsabilidades, né? É importante a gente estar delegando essas responsabilidades enquanto temos consciência, né? Porque senão outras pessoas vão fazer isso por nós, né? Então é muito importante que a família converse e dialogue sobre estes aspectos, né? Porque senão fica um jogando a responsabilidade para o outro, né? E aí se torna uma situação difícil, né? Então é sempre importante o diálogo, a conversa e a criação de espaços, né, para que a pessoa idosa possa, depois de um certo tempo, vender talvez a sua casa, e esse dinheiro, né, vá para o cuidado da pessoa, né? A pessoa vá morar num estabelecimento onde tem enfermagem, tem fisioterapia, tem acompanhamento psicológico, né, assistente social, enfim, uma série de profissionais que trabalham, que ajudam, que prestam serviço de qualidade para as pessoas idosas, né? Onde a pessoa pode estar dormindo tranquilo, em paz, com segurança, né? E a criação desses espaços, eu acho que pode ser feito, né, pelo poder público, pela iniciativa privada, em parcerias, né? As igrejas podem estar se envolvendo nesse sentido, para que se tenha mais espaços de convivência, né, de tranquilidade para as pessoas idosas, né, com acompanhamento médico, enfim, até os últimos dias da vida, porque é difícil, né? Se a gente não tem um amparo institucional, uma organização, trabalhar na sua individualidade, ou atribuir responsabilidades às pessoas, né, à família, ou dizer
que é responsabilidade de todos, isso aí nós já sabemos, né? Então, nós temos muito essa característica de estar dividindo as responsabilidades, né? Ou dando a responsabilidade para o outro, mas enquanto sociedade, né, enquanto poder constituído, temos essas dificuldades, né, em criar estabelecimentos, né, que deem continuidade, uma política de continuidade desses trabalhos sociais, né? Então, às vezes um governo avança num aspecto, o outro já não tem muito interesse, então, e aí não se cria uma estabilidade, né, no cuidado das pessoas idosas, né? Então, celebrando hoje esse dia especial de São Joaquim e Santa Ana, vamos olhar não só do ponto de vista da espiritualidade, da devoção, mas vamos olhar também em relação aos problemas, às dificuldades que as pessoas idosas enfrentam, né? Depois de tanto trabalho, de tanto esforço, às vezes terminam os seus dias abandonados, largados em seus lares. Os filhos não visitam, né? Os netos não têm muita relação com os avós, né? E é porque hoje nós temos internet, né? Nós temos aí a oportunidade pelo telefone, né? De falar, de ver, né? De dialogar. Então, mas falta, às vezes, parece que um certo interesse, uma falta de tempo. Na verdade, não é o tempo, porque tempo a gente tem. Falta esse tempo subjetivo, esta vontade mesmo de querer estar com, né? De conviver com, né? De ter essa paciência, né? Com as pessoas idosas. E não é fácil porque vivemos em uma agitação do mundo urbano, as exigências são grandes de trabalho para a sobrevivência e, né, os filhos têm que trabalhar e têm que cuidar de várias coisas. Por isso que eu digo, é um problema que tem que ser refletido, né, que a gente tem que ver a melhor forma, né, a melhor resposta. E por mais que busquemos uma resposta, as respostas sempre são superficiais, né? E atendem às necessidades de um tempo, de uma circunstância, né? Mas não podemos nos fechar desta possibilidade de falar, de dialogar, de conversar sobre esse tema, né? O cuidado das pessoas idosas. Nós vamos perceber que muitos idosos hoje estão pedindo a São Joaquim e Santa Ana que se livre de muitas contas, né, de muitos débitos, né, estão com seus cartões aí de aposentadoria já cheio de empréstimos que foram feitos não para o sustento, né, deles, mas que foram feitos por filhos, por netos, né, por parentes próximos. Então a pessoa termina a sua vida endividado, né? Afundado em dívidas, né? Por quê? Porque mora às vezes está no contexto social que deveria ser de proteção, mas não é, né? Não é de proteção. Então são várias situações, né? Mas nós temos casos também muito de idosos que são bem acompanhados, né, bem cuidados, né, pelos seus filhos, pelos seus netos, enfim, né, é muito importante, mas tem esse outro lado também. Então nós temos que pensar de como estar criando alternativas, né, alternativas agradáveis e boas, né, e sustentáveis para todos, né, Então eu tive a oportunidade de visitar muitos espaços, né, de celebrar espaços de pessoas idosas na cidade de Berlim, na Alemanha, na cidade de Paderborn, também na Alemanha, onde tem muitas casas, né, onde as pessoas vivem, né, convivem, né, muitos
idosos já criaram esta consciência que depois de um certo tempo, quando não conseguirem gerenciarem a sua vida de tal forma, né, que se sintam autônomos, eles já começam, né, a procurar um espaço, né, um espaço de convivência com outras pessoas, de acordo com a sua condição social. As pessoas vão escolhendo espaços onde tem área de lazer, né, área de encontro, de celebrações, né? Então tem a oportunidade de ter uma celebração, de ter um culto, de ter uma missa e jogos, enfim, de acordo com a idade, né? Tem várias atividades nesses centros onde a pessoa passa a morar, a conviver. Às vezes vende a sua casa, né? Se tem a propriedade da casa, com o consentimento dos filhos, né? E aí passa a viver nesses espaços, né? É algo muito interessante, né? E aqui no Brasil nós vamos ter que chegar ao momento também de estar organizando da melhor forma possível, sistematizando, né? Você pode depois, né? Isso não quer dizer que você está abandonando, né? Não está abandonando. É importante que o idoso também mude a sua perspectiva, né? No final de semana ou no momento oportuno, você pode estar indo visitar os filhos, os netos, né? Os parentes, ter a oportunidade de estarem ali, de conviverem, né? De estar junto com o seu idoso, com a sua idosa. Então, caro ouvinte, esse é um tema que de fato mexe com a nossa sensibilidade, né? Como é bom a gente ter, né? Os nossos avós são os nossos pais também, né? O nosso ioiô, a nossa iaiá, né? E é uma oportunidade, né, da gente estar convivendo, ouvindo histórias, né? E se interessando pelas vivências deles, né? Então vamos pedir a São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, que proteja os nossos avós, que nos proteja, né? Proteja os netos, os filhos, e que a gente possa terminar os nossos dias de vida aqui na Terra de uma forma agradável, de uma forma serena, né? No Senhor. E que Ele, com seu Espírito, nos ajude assim a conduzir a nossa vida e a buscar as melhores alternativas para que todos possam viver com qualidade, segurança e paz. Então, saudação à comunidade de Nova Colinas, aqui da nossa Diocese de Balsas, né, que está festejando aí São Joaquim e Santa Ana. Tem como Santa Ana como padroeira. Vamos para a nossa oração, né, concluindo assim a nossa reflexão, pedindo ao Senhor que consagre o nosso dia. Senhor, meu bom amigo, meu pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem, que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Servir a meus irmãos tracei como ideal, e quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas neste dia é tua a minha vida. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. E você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva e participe da nossa programação aqui todos os dias no canal Saúde Mental e Resiliência e na Rádio Boa Notícia toda terça e quinta-feira. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.